ia te perguntar como é que você começou a conhecer esse instrumento aí, o baixo, cara. Como é que foi essa história aí? Sim, Esse casamento. Foi o seguinte, quando eu era dessa igreja, a Rocha Eterna, tinha um músico lá, que tocava violão. O nome dele era Edson, já até falecido já. Ele tinha um violãozinho, né? Aí dava aula na igreja. E eu sempre que gostava assim, via ele tocando e tudo mais, gostava de fazer aula de violão. Comecei a fazer aula de violão com eles assim, no simplesinho mesmo. Meu pai comprou um violão para mim, aí comecei a fazer aula com ele. Mas foi passando o tempo, eu acabei que que eu não, aí eu deixei um pouquinho de lado. Aí O passou o tempo, violão. eu comecei a fazer aula de violão. Aí depois eu comecei a fazer aula, eu vi a necessidade de um contrabaixista na igreja, né? Que não tinha. Aí eu comecei a fazer aula de contrabaixo com, na época, o namorado da minha prima, Carlos. Sim. Ele até aqui do E você tá com quantos Maria anos? Gorete. Eu tô com 42. Não, mas quando você começou a Eu vou fazer fazer aula de... 42, quer dizer. Ah, Mas não, como é quando que eu comecei a fazer aula, Isso. foi... Nossa, cara. Deve ter sido assim por volta de 96, 97. Eu comecei a aula de violão. Aí depois, em 98, mais ou menos, eu comecei a fazer aula de contrabaixo com o Carlos. Na minha igreja também, tá? E o professor que E você... Quem era o professor de baixo? de baixo era o Carlos, que era o namorado da minha prima, tá? Ah, só. Ó, entrou mais alguém aí, ó. Ó o negão Aí, aí, meu irmão. o Meu mestre, o irmão. Gessé, referência para mim, ó. Vou mandar o link para ele aqui. Vai participar. O negão também apareceu aí, ó. Tá falando assim, ó. Mestre Gessé, Ó, referência para mim no contrabaixo. Deus te abençoe. opa! Douglas, gente boa Olha demais. aos seguidores, Baixinho aos do bolcheiro. discípulos. E deixa eu falar, Gessé. E tipo assim, você começou a aula no baixo, mas influência musical para você, assim, que tipo assim, acaba que a gente que entra na música, assim, a gente tem uma influência, né, cara? De artistas, né? Sim, Pessoal sim. dentro da igreja. Quem foi as maiores influências suas? Olha, assim, até por ter nascido num lar evangélico, influência do início foram mais evangélicas mesmo, né? Mais desse meio. Sim. Era Novo Som, era Catedral, Oficina, mas no início mesmo mais Catedral e Novo Som. Porque que a gente começou com uma bandinha que tocava muito Novo Som. Ah, o Você Celcinho lembra do Novo participava, Som? sabe, mano? O seu chegou a participar. Chegou. Não, o Celcinho tá nas paradas Ele todas. É catedral, tá, não. ué. O Celcinho tem todas. Mas deixa eu Ele tocou falar. com a gente alguns eventos. O Celcinho. Mas deixa eu falar uma coisa, igual, por exemplo, assim, porque eu pergunto assim, eu gosto de perguntar, porque tem, de repente, pessoas estão iniciando, né, nessa área de contrabaixo, assim, e, por exemplo, qual indicativo que você. Uma orientação que você dá para uma pessoa que está iniciando? O que seria melhor para ela? O que acontece? É treinar num violão, ou já comprar um contrabaixo, e baixo, que é bom, que uma pessoa pode iniciar, que possa comprar. Dá para indicar, assim, para quem não tem conhecimento nenhum, prática nenhuma, violão. Sim. Sabe? Também para sentir, né? Para iniciar é melhor mesmo violão, assim, para ter conhecimento de acordes, essas coisas assim, né? E depois parte para outro, assim, aí acreditou mesmo, né? Não, eles vão fazer isso mesmo, é isso que eu quero. Aí pega um Sim. contrabaixo e o instrumento que quer, né? Mas eu indico mesmo um violão primeiro, sabe? Para ter uma O ideia violão é geral melhor. de. É. Porque, Ter uma por ideia exemplo, assim, geral o de. violão ele te ajuda em questão de mais em melodia, né, velho? Tipo assim, porque quem está iniciando, se pega um contrabaixo de uma vez,
acaba, às vezes, dependendo assim, do tipo de aula que eles fazem, acaba ficando muito preso em algumas coisas, sabe? Sim, E não assim, que hoje a gente tem uma facilidade muito maior com o YouTube, essas coisas assim. Mas antigamente a gente ficava mais preso em aquelas revistinhas, antigamente, sabe? Você lembra aquelas cifras e tudo mais? Era bom, mas assim, eu tinha era muito pouca revista no para contrabaixo, tinha sim, mais para violão, sabe? Hoje você sim, consegue ter uma videoaula de boa no YouTube e tal, você consegue desenvolver. Antigamente não. Mas o violão, ele dá mais amplitude para a pessoa, assim, percebimento musical, sabe? É melhor, sim. é melhor. É melhor Não, começar porque eu no tô violãozinho perguntando mesmo. isso, porque eu tenho o meu menino, ele tem 8 anos, né? Só que Uhum. acontece, eu tenho um baixo aqui que o braço dele é muito grande. Aí eu coloco muitas vezes Tem para ele ainda. treinar no violão, porque a mão dele é menorzinha, né, velho? Aí, tipo assim, no Aham. violão para ele facilita um pouco mais. Aí, por exemplo, a gente baixa as notinhas no violão, a gente encheu no YouTube, né? Que é uma coisa hoje que tem, da nossa época, que a facilidade do pessoal hoje aprender a tocar é bem maior do que a nossa, né? Porque a gente Sim, precisa de uma nossa. pessoa, se não comprar revistinha na banca, né? E aí, sem falar que a gente ficar ouvindo o vinil, aí, tipo assim, você estava ouvindo, aí você quer ouvir a frase, uma frase de uma música, sei lá, aí você tava tirando a frase, aí você tinha que pegar a agulhazinha do vinil, voltar, aí ouvir, aí depois voltar e colocar de novo, ficar voltando, 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 ou então a fita, né, pegava a fita, voltava, aí quando ela embolava, aí tava aquele... Nossa, Deus. Ia com a caneta Bic, né, para desenrolar. É. Mas E você vê, hoje tem essa facilidade, né? hoje tem facilidade. Foi até bom a gente entrar nesse assunto, assim, que eu vejo, por exemplo, nós estamos vivendo uma geração. Eu falo hoje o pessoal aí 16, 17. Eu vejo o pessoal muito desinteressado, muito nessa área de música. Você não tem sentido isso, não? Parece que eu vejo assim, com essas tecnologias todas aí de desenvolvimento assim, de software, essas coisas assim, O G7 tem gente parece se que aumentar só um pouco. perde. O G7 tem gente se aumentar só um Microfone? pouquinho. Aumenta um pouquinho. Deixa eu ver se eu falar aqui perto, melhorou? Aí ficou melhor, ficou melhor. Eu vou falar pertinho assim melhor. Sim, Assim, o que pega, Rony? Parece que o pessoal está muito mais voltado mais para a tecnologia, sabe? Do sim. que para a música em si. Mas mesmo assim, a gente ainda acha muito músico jovem bom, cara. Nossa, tem muito mesmo, cara. Eu ia falar o nome de um aqui agora, mas eu esqueci o nome dele. Depois eu lembro, eu vou lembrar e vou. Não, porque eu falo assim nessa idade assim do 16, 17, 18 anos. Eu vejo a galera, porque a gente encontra os músicos bons, vou, por exemplo, assim, dos 21, 22, a galera assim, entendeu? Que Uhum. a galera que pegou uma época assim, de estudar mais música. Aí eu vejo hoje os meninos, muito, igual você falou assim, indo muito para essa área eletrônica, né? É. Que esse batidão, Mas igual, por exemplo, essa área assim, de tecnologia aí, tipo assim, eles interessam muito mais no software do que desenvolver você algum falou software para tudo. música, do que às vezes a música em si, sabe? Igual, porque eu vejo, igual, por exemplo, igual esse cara aí que é famoso pra caramba, como é que é o brasileiro? Como é que é o nome dele? O Samu gravou com ele? Eu esqueci, é um DJ famoso no mundo, ele é brasileiro. Ah, o Alok? Isso, o Samuel até fez um trabalho com ele, o Samuel é amigo nosso. Uhum. Ele, tipo assim, é eletrônico, né, cara? Né? Assim, aí a gente já entra numa outra seara, que é o seguinte, aí são nichos diferentes, né? Tipo Sim. assim, cada um na sua mesmo. É. Não, porque eu falo assim, porque eu vejo, de repente, que isso pode, no futuro, prejudicar o músico em si, cara. Né? Porque pode desaparecer o músico, porque, de repente, o pessoal hoje vai achar mais fácil mexer com o eletrônico, né? Por exemplo, assim, você vem, Hum. eu vejo muitas vezes aqui, a gente vai nesses restaurantes, aí, de repente, você vê o cara, se não violãozinho enganando, mas, de repente, o cara tem um software violento que faz todo o som para ele, até ajuda a afinar a voz dele.
Entendeu? O artista, Uhum. de repente, o artista musical, ele vai desaparecendo. Porque hoje você pode baixar um software que sai mais barato, porque de repente, hoje, por exemplo, você contratar um cara, sai mais barato que de repente você contratar uma banda que são 5 caras. Entendeu? Sim. Aí o cara ganha Só um minutinho, Ron. Oi? Depois não estou sabendo como é que manda esse link, não. É de onde? No YouTube, é. No da banda, o YouTube é na Banda Renascer, né? É Banda Renascer Podcast. É Banda Renascer Podcast. Tá. A minha irmã tá perguntando Vai qual que é o escrever link. lá. Vai escrever lá, dá um like para nós lá. Mas igual, por exemplo, assim, eu vejo muitas vezes essa questão do... Até, para mim, até é meio preocupante, né? Porque pode chegar uma hora que daqui a um dia nós estamos vendo a igreja a sessão eletrônica. Assim, eu vejo por um lado o seguinte, vem essa parte tecnológica vem para ajudar. Por exemplo, Sim. a gente tem os VS, né? Sim. Que ajuda. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar direitinho, tem que estudar para usar, mas eu acho que vem realmente para ajudar. Por exemplo, se você está numa igreja, um evento, alguma coisa assim, que faltou o tecladista, por exemplo. Sim. Aí o VS cobre lá, entendeu? Os backs, né? Que às vezes que é muito difícil, às vezes, viajar com muito o pessoal fazendo back vocal e tudo mais. Aí o VS cobre. Às vezes sai bem mais caro e tudo mais, com muito mais gente. Aí o VS vem e consegue cobrir. Esses artistas, assim, todos usam. Até mesmo tem em algumas apresentações, assim, a gente percebe que tem VS demais preenchendo a banda. É por isso que fica aquela coisa estrondosa. Nossa, que isso, que som pesado e tudo mais. Mas às vezes a apresentação ali tá cheia de VS, cheia de coisa cobrindo ali, um monte de coisa. Às vezes o cara pode ter errado que errar que ninguém nem percebe. Não, teve uma situação uma vez, eu não tava no local, mas me contaram o resgate, cara, eles estavam tocando com o VS, velho. Aí o VS deles, acho que foi lá na Lagoinha, o VS deles deu pau, velho. Nossa. Aí deu pau, cara. Aí eles tocaram assim, aí tipo assim, eles acostumaram demais com o VS, cara. Aí o negócio não ficou legal, velho. Aí não fluiu, né? Realmente. Que negócio, né, cara? Tem que saber. Tipo assim, igual tu falar, essa ferramenta eu acho que dá para ajudar, mas só Sim. que também você tem que quando não tem, você tem que também estar preparado para quando não tiver, né? Sim. Essa é a questão. Porque isso que eu falo, que muitas vezes, de repente, eu falo por mim também, que tem hora que a gente vai acostumando muito com a tecnologia, de repente fica mais prático, né? E, de repente, aquela questão de você ter mais músicos trabalhando, ter a banda, né, fazer os arranjos, aquele momento de ensaio, vai deixando aquilo ali de lado. E meu pensamento futuramente, porque eu já fui em muitos cultos de igreja, que é só o violão e VS. O pessoal está usando com força, né? Sim, tá sim. Com força. Agora eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você está querendo, tipo assim, que se usar tanto, não fica natural, né? Tipo assim, às vezes aquela emoção que você quer passar, você não consegue passar. Porque se o VS, se você tem um tempo, por exemplo, um tempo que o cara pode deixar um espaço, assim, ó, por exemplo, vou fazer uma administração. Você tem que ter ideia de quanto tempo vai ser a sua administração para você voltar certinho no VS. Se você faz fora daquilo, aí atrapalha tudo. Aí já era. Ó, o Celso entrou aí, ó. Um abraço aí, Celso Carlos. Oi, Celso.